Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de Missões Começa em Casa, o nosso programa Missões Começa em Casa, e com certeza você e sua família serão muito abençoados. Quero perguntar para você hoje, qual o livro mais importante que você tem em sua casa? Você tem uma biblioteca ou você tem alguns livros? Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta? Poesia, romance, história? Que tipo de livros você costuma ler e, na sua opinião, qual é o livro mais importante que está em sua casa? Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que o livro mais importante que nós temos é a Bíblia. E o nosso tema de hoje, deste nosso programa Missões Começa em Casa, é justamente este, a Bíblia, o nosso livro. E quero começar com a leitura de um texto da Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, a própria palavra de Deus nos ensina que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, que foi escrita por homens simples, pessoas de Deus, pessoas que foram inspiradas por Deus para escreverem este livro sagrado e realmente palavra que vem de Deus para nós. É a palavra que fortalece, que instrui, que repreende, que exorta. É a palavra de Deus poderosa para nos salvar, para nos encher de fé e confiança na vontade de Deus e no cuidado de Deus conosco. E a Bíblia, ela é por si só uma biblioteca. Daí o nome Bíblia. São vários livros escritos ao longo de muitos anos por pessoas que foram inspiradas por Deus para escrevê-los. A Bíblia tem livros históricos, tem livros poéticos, tem livros proféticos, tem biografias. A Bíblia realmente é uma biblioteca completa na sua casa e um livro que nos revela quem é Jesus Cristo. O propósito principal da Bíblia é apresentar Jesus. Você pode conhecer Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o único Senhor, lendo as Escrituras. De Gênesis, no Antigo Testamento, até Apocalipse, no Novo Testamento, o primeiro e o último livro da Bíblia, toda a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo. Toda a Bíblia foi escrita para montar um contexto, revelar quem é o Criador, de onde nós viemos e para onde vamos, e quem é o único Salvador da nossa vida. Quem é que pode nos salvar? Quem é que pode perdoar os nossos pecados? Jesus Cristo. Então, nós conhecemos na palavra de Deus o grande amor de Jesus Cristo por nós. A Bíblia é o nosso livro que deve ser lido diariamente. A Bíblia é o livro que deve ser mais valorizado em sua casa e em toda a família. A Bíblia realmente é como se fosse o manual do proprietário, o manual de instruções do ser humano e principalmente da família. Como viver bem, como ter uma família abençoada, como ter uma família de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia
realmente é o livro dado por Deus para a família. A Bíblia é o livro dado por Deus para a sua família. E eu quero ler mais um texto da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Talvez você já ouviu um argumento humano e sem sentido de que a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia não é a palavra de Deus. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo. E você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura que demorou centenas de anos, mais de 1.500 anos de diferença entre o primeiro escritor e o último escritor da Bíblia, mas você encontra uma harmonia completa e perfeita entre textos escritos com tanta diferença de datas. Pessoas tão diferentes, aproximadamente 40 pessoas, foram usadas por Deus para escrever a Bíblia. E você não encontra contradições, você não encontra oposições, mas sim uma palavra que forma realmente uma harmonia completa e que nos revela a vontade de Deus de forma tão gloriosa e perfeita. Como seria possível mais de 40 pessoas, num período tão distante de tempo uns dos outros, escreverem de forma tão sábia, harmônica e perfeita como é a Bíblia, se não tivesse a inspiração do Criador por trás de tudo? Então, creia na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro e ao longo da história, tantas pessoas poderosas, sábios, reis, imperadores tentaram acabar com a palavra de Deus e destruir a Bíblia, mas não conseguiram, porque a Bíblia é o livro dado por Deus para você e para a sua família. Aproveitando esse momento da família reunida e refletindo a respeito da importância da Bíblia, quero ler um trecho do nosso manual de estudos com você e com a sua família. A Bíblia vai além, ela responde às questões fundamentais do ser humano: como se relacionar com Deus, como obter a salvação, como conviver com os outros seres humanos. A Bíblia, o livro de Deus, é o guia infalível para uma fé salvadora para todas as famílias. E aí, qual a importância que este livro tem na sua vida e na sua família? Quero dar a vocês a oportunidade agora, entre família, de apenas dizerem qual a importância que a Bíblia tem para você, qual a importância que a Bíblia tem na sua casa e na sua família. Você pode, de forma bem simples e rápida, comentar isso entre vocês, e eu prometo que vou ficar aqui, não vou me intrometer, não vou ouvir o que você vai dizer, mas fale com poucas palavras qual a importância que a Bíblia tem para você. Vamos lá, vamos continuar. Eu quero propor uma atividade para a sua família nesta semana. A partir de hoje até o nosso próximo encontro, gostaria de propor que cada pessoa da família fizesse a leitura particular, pessoal,
de um livro da Bíblia. Um livro bem pequenininho, uma carta, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. São apenas 6 capítulos e eu gostaria de recomendar essa atividade, que cada um pudesse ler a carta aos Efésios nesta semana e durante essa leitura que cada um destacasse ou anotasse qual é o versículo que mais chamou a sua atenção, que mais despertou o seu coração e a sua fé na leitura desta carta aos Efésios. Você topa fazer essa atividade, leitura de Efésios, e destacar para compartilhar com a sua família qual o versículo que mais chamou a sua atenção. E você pode compartilhar a qualquer momento, não precisa esperar o nosso próximo encontro de Missões Começa em Casa para compartilhar, não. Assim que você terminar a leitura, fale com seus familiares, ou numa conversa informal, ou numa hora em que estiverem juntos para uma refeição, comente, olha, o que mais chamou a minha atenção foi esse versículo, foi esse texto. E eu quero já deixar um texto de Efésios para você e para a sua família reunida, como nós estamos dizendo que a Bíblia é o nosso livro e a Bíblia é o livro dado por Deus para as famílias. Eu quero ler Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Que texto maravilhoso a palavra de Deus registra aqui para as famílias. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja como a Bíblia é o livro dado por Deus para as famílias. E você encontra na Bíblia a receita, o direcionamento, a instrução, o conselho de Deus a respeito de como viver bem, como proceder em família. A Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, como a igreja se submete a Cristo. E o marido deve amar a sua mulher, como Cristo ama a igreja. Olha que palavra gloriosa, que direcionamento de Deus, amor e respeito. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer os seus pais, honrando pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E também a Bíblia diz que os pais não devem irritar nem provocar os seus filhos, mas criá-los
na instrução e no conselho do Senhor. A Bíblia é o livro de Deus para a sua família. Honre a Bíblia não apenas colocando-a numa estante, mas lendo e praticando a palavra de Deus. Lendo e fazendo aquilo que a Bíblia ensina, fazendo aquilo que a Bíblia manda. Esse é o conselho da palavra de Deus para nós. E finalizando, o nosso programa Missões Começa em Casa tem um texto para ler com você e com a sua família. Preste um pouco de atenção e logo nós vamos encerrar com oração. A Bíblia é o livro da família e é o livro para as famílias. Inspirada por Deus, a palavra de Deus é como um guia para o viajante, que traz orientações para todo aquele que a lê. É na Bíblia que as famílias encontrarão as respostas para suas mais profundas questões. É na Bíblia que a família conhecerá a vontade de Deus. Este presente dado por Deus para todas as famílias da terra tem um personagem principal, Jesus Cristo. E qual é o tema principal deste livro tão especial? O amor de Deus pela humanidade. De Gênesis a Apocalipse, cada um dos 66 livros que compõem a Bíblia, o amor de Deus vai além do entendimento do homem. A Bíblia é um livro que fala de amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira e que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o autor amoroso deste livro, diz que todos nós somos seus filhos. Leia este livro, estude-o, ame este livro mais do que qualquer outro. Para que a Bíblia chegasse até você, muitas famílias pagaram um alto preço. Pessoas dedicaram suas próprias vidas para que a Bíblia chegasse a todas as famílias da terra. Então declare com a sua família que a Bíblia é o nosso livro. A Bíblia é o livro da minha família. Você pode dizer isso comigo? A Bíblia é o nosso livro. A Bíblia é o livro da minha família, em nome de Jesus. Quero orar com você e abençoar sua casa e pedir que a palavra de Deus seja revelada em seu coração e que você possa crer e praticar os ensinos da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero neste momento orar junto com esta família, pedir que o Senhor esteja abrindo os olhos do entendimento de cada um, concedendo paz e salvação nesta casa. E conceda, meu Deus, o conhecimento da verdade. A Tua palavra é a verdade. Eu peço que a Bíblia, a palavra do Senhor, o livro que o Senhor deu às famílias da terra para salvação, para instrução e correção, que a palavra do Senhor seja valorizada nesta família, honrada pelos familiares, que a palavra do Senhor seja obedecida e que todos possam crer na verdade profunda e eterna da Tua palavra. Eu oro pedindo sabedoria e revelação da palavra do Senhor nesta família, Pai, e que todos possam ler, que a partir de hoje haja fome e sede de conhecer a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de conhecer o Teu amor revelado nas Escrituras, Jesus. E que assim toda esta família conheça o Senhor, conheça
a tua vontade. Eu oro e peço, meu Deus e Pai, em favor desta família, que haja conhecimento da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E quero propor que você e sua família orem neste momento, orem juntos após o nosso término, pedindo a Deus que a mensagem deste livro seja viva em toda a sua família, em todas as pessoas da sua família. Que todos vocês orem também para que a leitura da Bíblia transforme a cada dia mais a sua família, o ambiente familiar e a vida de cada um. Orem também louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque nós temos a Bíblia na nossa língua portuguesa, temos liberdade de ler, temos liberdade de pregar a palavra de Deus para os nossos amigos, para os vizinhos e até nas redes sociais. Então, ore agradecendo a Deus por isso. Orem também por aqueles que não têm a Bíblia em seu idioma. Orem também pelas famílias ao nosso redor que ainda não têm uma Bíblia em casa ou tendo-a, não leem, não conhecem, não vivem as promessas da Bíblia. Ore nesse sentido. Agradeça a Deus. Peça a Deus que haja mais e mais conhecimento e prática desta palavra tão gloriosa que é a Bíblia Sagrada, o livro dado por Deus para as famílias. A Bíblia, o nosso livro, o livro da nossa família. E que Deus abençoe você e sua casa, que todos sejam benditos, toda a sua família seja abençoada em Cristo Jesus, nosso Salvador, revelado nas Sagradas Escrituras. Fique com Deus e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe.